Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Aprenda Mais e nessa temporada respondendo uma pergunta: será que devemos nos dias de hoje guardar as leis da antiga aliança? Eu sou o pastor Renato e fica conosco que nós vamos hoje dar continuidade e falar sobre os tipos da lei. Bom, no primeiro episódio nós fizemos uma introdução trazendo ao conceito linhas teológicas que falam sobre esse assunto. E para fins didáticos de aplicação de estudo, nós dividimos as leis em três áreas. Leis cerimoniais, que diz respeito a usos e costumes. Lei civil, que traz um conceito jurídico de relacionamento entre pessoas. E a lei moral. Hoje eu quero iniciar esse episódio falando sobre as leis cerimoniais, usos e costumes. O termo em hebraico para lei cerimonial é shukim ou chuka, que significa o costume de uma nação, estatutos. Essas leis cerimoniais e de usos e costumes tiveram o objetivo de mostrar ao homem a santidade de Deus e concentrar a atenção do homem, canalizar a atenção do homem à vinda do Messias. De uma forma geral, as leis cerimoniais e de usos e costumes mostram sinais e evidências acerca da vinda do Messias, como por exemplo o sábado, a circuncisão, a Páscoa, a redenção do primogênito. Vamos pegar algumas leis e exemplos para tornar isso mais prático para o nosso entendimento. A lei de usos e costumes fala sobre um sacerdócio levítico, Números 18, de 1 a 7. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos e a família do seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo de seus antepassados para se unirem a você e o ajudarem quando você e seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o trabalho que ali se faz. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não se torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Veja que o Senhor separa, nomeia e até diz que isso é um presente, uma responsabilidade que os sacerdotes teriam para cuidar das coisas do templo. Ainda sobre leis cerimoniais de usos e costumes, nós vemos determinações do Senhor sobre o santuário, sobre a montagem de um tabernáculo. Êxodo capítulo 25, do verso 1 ao 9. E disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Observe o cuidado, os detalhes, o zelo do Senhor acerca daquilo que deveria ser recebido e a aplicação que isso deveria ser dado para a composição, para a criação do templo, onde o Senhor iria se manifestar naquele tempo. Nós vemos ainda usos e costumes, cerimônias que diz respeito a sacrifícios de animais. Êxodo capítulo 20, verso 24. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Nós temos ainda sobre usos e costumes, sobre leis cerimoniais, momentos em que o Senhor traz lembrança da obra, da manifestação dele aqui na terra, com festas cerimoniais, festivais, festa dos tabernáculos, festa das colheitas, festa da Páscoa
em que todas eram memoriais para trazer a lembrança do povo de algo muito importante que o Senhor fez. Ainda com usos e costumes, leis cerimoniais, nós víamos regulamentos específicos dados pelo Senhor para separar, distinguir o seu povo dos pagãos. Isso passava por restrições alimentares, sobre vestimentas, tinham ainda cerimoniais que tratavam da pureza ou da impureza de alguém diante de Deus. Vamos ler juntos Levítico capítulo 15, do verso de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo de sangue que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. Baseado nesse texto de Levítico capítulo 15, foi criado a lei de número 457, e que, conforme diz o texto, qualquer líquido que seja expelido pelo corpo, no caso a mulher, a menstruação, o homem, o sêmen, isso seria impuro, e a pessoa que tocasse em um desses líquidos ficaria também impuro durante um determinado tempo. É muito claro para nós nos dias de hoje de que essa lei tem um cunho pedagógico, educativo, de higiene. Não dá para comparar os recursos de higiene que nós temos no dia de hoje. A mulher, por exemplo, com absorvente, com o uso de pílulas anticoncepcionais, tratamentos diversos para que nem sequer possa menstruar. E eu quero pegar esse exemplo e deixar claro que os aspectos pedagógicos dessa lei eram muito aplicados àquele tempo. O que podemos tirar desse texto são os princípios de higiene, de cuidado, de zelo com o corpo. Isso sim são eternos nas nossas vidas. Vamos dar alguns exemplos dessas leis cerimoniais que dizem respeito a uso e costume. Sobre vestimentas, nós temos a lei 69. Os homens não devem raspar a barba com uma navalha, Levítico 19, 27. Lei 70. Os homens não devem usar roupas femininas, Deuteronômio 25, 2. Lei 71. As mulheres não devem usar roupas masculinas, Deuteronômio 22, verso 5. Lei 74, para não cortar o cabelo no luto, Deuteronômio 14, 1. Lei 79 e 80, diz respeito a usar o tefilim, tanto na cabeça quanto nos braços, Deuteronômio capítulo 6, verso 8. Lei 274, para dar à perna direita 2 bochechas e o abonaço de animais abatidos a um corrim. Corém é um sacerdote, está lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 3. Lei 288 diz que o sinédrio deve conter 7 grupos de 7 anos, Levíticos 25, verso 8. Lei 289, o sinédrio deve santificar o 50º ano, Levítico 25, 10. Lei 290, para tocar o chofar no 10º dia do Tisrei para libertar os escravos, Levíticos 25, verso 9. Lei 304, mostrar reverência no templo, Levítico 19, 30. Lei 305, para guardar a área do templo, número 18, 2. Lei 317, o trabalho dos turnos dos Kohanim deve ser igual durante os feriados. Lei 318, os Kohanins devem usar suas vestes sacerdotais durante o serviço. Lei 319, para não rasgar as vestes sacerdotais, Êxodo 28, verso 32. Nós fizemos questão de explicitar, dar exemplos dessas leis para vocês entenderem que diz respeito à prática, ao uso, a costumes, à liturgia do dia a dia, de como o templo seria organizado. E isso naquele momento era vital, importante, para que tudo corresse de acordo com o que o Senhor queria determinar para o povo daquela época. Vamos agora falar um pouco sobre a lei civil, que trata de aspectos jurídicos e que são leis determinadas para a nação de Israel. Fala sobre herança, divisão de despojos de guerra, demarcação de terra. Trata-se de uma legislação dada por Deus a Moisés, com o objetivo de organizar a sociedade, estabelecendo obediência, ordem e punição àqueles que infringirem essas leis. Inclui leis e regras desde um assassinato até a restituição de um homem que foi ferido por um boi, a responsabilidade de um homem que cavou um buraco para resgatar um jumento preso pelo seu vizinho. Essas histórias estão narradas em Êxodo 21, versículo do 12 ao 26. É bom lembrar que os judeus eles não viam diferença entre a moralidade ordenada por Deus e as suas responsabilidades culturais. Então, para eles, essas leis civis eram algo natural, necessária e importante de ser vivido. Deuteronômio 22, verso 25, nós vemos, por exemplo, a punição de alguém que comete um estupro. Levíticos 24, verso 14, fala sobre a blasfêmia de alguém lançar uma palavra contra Deus. Levíticos 20, verso 13, trata ainda da pena de morte para a prática do homossexualismo. É muito importante lembrarmos e termos a dimensão de que a igreja hoje não é um país,
não é um território, não é uma nação, não tem um presidente eleito. Portanto, essas leis dizem respeito às práticas do povo de Israel naquela época. Assim como fizemos com a lei de usos e costumes, vamos ver alguns exemplos aqui de lei civil. A lei 89 diz que o tribunal não deve infligir punição no Shabat, Êxodo 35, verso 3. Lei 90 diz que não devemos andar fora dos limites da cidade no Shabat, Êxodo 16, 29. Lei 126 diz que devemos emitir um divórcio por meio de um documento, Deuteronômio 24:1. Lei 131 diz que o tribunal deve multar quem seduz sexualmente uma donzela, Êxodo 22, verso 15. Lei 132 diz que o estuprador deve se casar com sua vítima se ela não for casada, Deuteronômio 22, verso 29. Lei 401 diz que aquele que profanou a propriedade deve pagar o que profanou mais 1/5 e trazer um sacrifício. Lei 413 diz que um trabalhador contratado permanente ou temporário não deve comer dele. Êxodo 12, verso 45. Lei 463 a 466 fala sobre ordens do tribunal, que devem julgar danos sofridos por um boi que chifra alguém, Êxodo 21, verso 28. E que o tribunal deve julgar os danos causados por ingestão de um animal, Êxodo 22, 4. Diz que o tribunal deve julgar os danos causados por uma fossa, Êxodo 21, 33. E diz ainda que o tribunal deve julgar danos causados por um incêndio, Êxodo 22, verso 5. É muito claro de que todas essas leis visam organizar a sociedade daquela época. Hoje nós temos leis, tanto na esfera federal, estadual e municipal, em que todos nós temos que estar sujeito a essas leis e que tem um propósito exatamente igual naquela época, promover uma organização da sociedade. Hoje nós ficamos por aqui e amanhã nós vamos falar sobre a lei moral e a aplicação de toda a lei nos dias de hoje. Fica com a gente, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material que certamente trouxe muito conhecimento para a sua vida.